Sejam todos bem-vindos ao primeiro intensivo da Rede de Jovens Parrésia São Paulo, uma iniciativa da Rede de Jovens que também contou com colaboração dos nossos irmãos lá de Luiz Eduardo Magalhães e lá de Piracicaba. Mas além disso, também foi um projeto formado por mãos de pessoas de outros ministérios que se dedicaram para garantir que as mensagens que vão ser transmitidas ao longo dos dias 27, 28 e 1º de março cheguem até você. Aí na tela do seu computador ou no seu celular, por onde você estiver assistindo esse vídeo, tenha certeza, primeiro, de que muitas pessoas, muitas mãos se dedicaram a tecer, a produzir, a confeccionar esse conteúdo, ainda que de maneira simples, mas com o objetivo de semear mensagens que podem fazer diferença em alguma área da sua vida. Em segundo lugar, guarde no seu coração o fato de que essas mensagens, ainda que resumidas em um curto espaço de tempo, guardam chaves de sabedoria que podem ser extremamente valiosas para você e para outras pessoas. Por isso, guarde papel e caneta, reserve-os para esses dias, para você absorver esse conteúdo e depois degustá-lo com mais qualidade, com mais tempo, em outros momentos, enquanto você estiver refletindo naquilo que for compartilhado aqui. Se necessário, até assista mais de uma vez os conteúdos que nós vamos transmitir, a fim de garantir que você vai ter o melhor aproveitamento de tudo aquilo que for compartilhado durante os próximos 3 dias. Em terceiro lugar, nós gostaríamos de dizer que é uma satisfação ter você compartilhando conosco esses dias, dando a sua audiência para esse projeto. Se você foi alcançado por convite de alguém, ou se a divulgação desse material chegou até você nas redes sociais, de qualquer forma, nós somos extremamente gratos. E queremos dizer que se você utilizar uma dessas sementes, dessas mensagens que chegarem até você nesses dias, se elas produzirem algum fruto relevante em alguma área da sua vida, por menor que seja, a nossa missão vai ter sido concluída com êxito. Porque o nosso objetivo, acima de tudo, é alcançar pessoas, motivar pessoas, fazer diferença na vida de pessoas, e nós temos a certeza que os conteúdos reunidos aqui nos próximos 3 dias têm essa capacidade. Por isso, obrigado por fazer parte desse projeto. O intensivo da Rede de Jovens Parrésia começa a partir de agora. Quais os princípios para uma vida espiritual saudável? Com o que você tem nutrido todos os dias a sua alma? É com o objetivo de ajudar na solução dessas perguntas que reunimos pessoas no primeiro intensivo Parrésia São Paulo. Uma experiência feita por muitas mãos, para a qual te convidamos nos dias 27 e 28 de fevereiro e em 1º de março. Os episódios serão transmitidos a partir das 20 horas de cada dia. Contamos com você. Bom, e como um dos anfitriões desse projeto, gostaria de trazer uma reflexão para você hoje, e ela tem a ver com a minha atuação profissional no setor social ao longo de alguns anos. Uma dessas atribuições do meu trabalho tem a ver com o atendimento de pessoas idosas. E eu lembro, há alguns anos aconteceu de uma dessas pessoas atendidas no núcleo do qual eu faço parte se afastar das atividades e a gente não ter notícia dessa pessoa durante algum tempo. Até que um dos familiares dessa pessoa idosa, uma mulher, ela nos informou que essa pessoa tinha deixado de se cuidar em relação ao tratamento que ela fazia de saúde mental, tinha se isolado em casa e não queria mais se alimentar adequadamente, realizar procedimentos médicos. Nós fomos até a casa dessa pessoa, eu e uma profissional assistente social, e a cena que nós vimos lá nos marcou e nos deixou chocados. A casa estava repleta de larvas, absolutamente tomada por larvas, pela falta de higiene e falta de cuidado com a alimentação que era armazenada nessa casa. Além disso,
A idosa estava acamada, absurdamente inchada, né? O corpo dela estava extremamente inflamado, a ponto da gente desconhecer as feições dessa pessoa. Ela estava se alimentando basicamente de pão e refrigerante há várias semanas, para não dizer há mais de mês. E ela não queria, definitivamente ela não aceitou o suporte que a nossa equipe estava disposto a dar, inclusive para encaminhá-la para o setor de saúde, o setor adequado para intervir no caso dela naquele momento e poder resgatá-la, poder auxiliá-la, poder reabilitá-la. Contudo, ela recusou de forma agressiva até o suporte que a gente gostaria de dar para ela, que a gente estava tentando dar para ela. A gente estava tentando convencer ela a fazer uma mudança nos hábitos dela, nas práticas dela de cuidado pessoal, porque a situação dela estava muito grave, estava chocante realmente. Mas ela não aceitou isso. Ela recusou, ela basicamente nos expulsou da casa dela. 2 dias depois, nós recebemos a notícia pelos familiares de que ela tinha vindo a óbito. Mesmo a gente tendo acionado com emergência o setor de saúde, a recusa dela foi igual para a equipe do setor. E então, sem esse suporte, sem aceitar qualquer tipo de cuidado, essa pessoa veio a falecer. Não é uma história agradável de compartilhar, eu imagino que você também não esteja se sentindo muito bem de recebê-la. Mas quando a gente fala de cuidado espiritual, do processo de crescimento espiritual, essa história ilustra bem um dos fatores necessários para promover esse crescimento, que é o fator da nossa nutrição espiritual. Quando a gente fala de crescimento espiritual, nutrição é uma das chaves para entender como esse processo precisa ocorrer. O outro fator é movimento. A gente não consegue falar de crescimento sem falar de um processo natural de movimento, de direção rumo a alguma outra coisa que a gente ainda não é. Se a gente fala de crescimento, se a gente fala de transformação, a gente fala de movimento e de nutrição. Assim como todo ser vivo possui uma biologia, fisicamente falando, espiritualmente nós também temos uma composição, uma estrutura da nossa biologia espiritual. Só que ela difere daquilo que nós somos fisicamente, fisiologicamente. Fisiologicamente, nós somos seres reprodutores, mas espiritualmente nós somos multiplicadores, como as árvores, por exemplo. Elas, a partir de uma semente, germinam muitos frutos e se tornam algo extraordinariamente diferente daquilo que era só a semente. Existe um salmo que ilustra bem tanto a ideia de movimento rumo ao crescimento espiritual, quanto a ideia da nutrição que nós devemos ter, a nutrição adequada para prover o nosso crescimento espiritual. É o Salmo número 1. O primeiro versículo dele diz o seguinte: bem-aventurado aquele, o homem, a mulher, a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mais para frente, esse salmo vai dizer que essas pessoas são como a palha que o vento leva, como moinha que o vento espalha. Preste atenção nesse movimento espiritual da pessoa que segue o conselho de alguém que não tem orientação espiritual adequada. Quando a gente fala do ímpio, quando a gente fala da pessoa pecadora, a gente não está falando daquela pessoa que não é cristã, simplesmente. Nós estamos falando de pessoas que não creem na mesma coisa que nós. Estamos falando daqueles que rejeitam sabedoria, pessoas que rejeitam noções necessárias para prover sua saúde espiritual. Estamos falando de pessoas que não desejam, elas têm aversão por buscar sabedoria. Essas pessoas, quando abrem suas bocas, quando aconselham pessoas que desejam desenvolver uma jornada de crescimento espiritual, elas acabam desviando essas pessoas da direção correta. Aliás, quando a gente fala
de pecado no sentido bíblico, a gente está falando de uma noção que tem a ver com movimento também. Na língua original, na raiz da palavra original, pecado tem a ver com se desviar do caminho, se desviar da direção, se desviar da orientação para um caminho que conduz para mais perto da sabedoria, e a sabedoria tem como princípio o temor a Deus. Segundo a ótica bíblica, a sabedoria conduz ao temor de Deus, a um relacionamento genuíno de admiração, não de medo, mas de um zelo, de uma reverência, de uma admiração que inclusive nos aproxima, nos faz estar fascinados a ponto de querer se aproximar, de desenvolver um relacionamento com esse Deus, por compreender que esse Deus é um Deus amoroso, pessoal e disposto a desenvolver uma íntima relação conosco, e de tão bondoso, generoso e de tanto se importar conosco, esse Deus dá princípios para nós seguirmos, dá bases para nós guiarmos nossa vida numa direção adequada, numa direção produtiva, numa direção benéfica. Por isso, quando nós nos desviamos desse caminho para uma boa vida, nós incorremos em pecado. Essa é uma definição simples, um resumo daquilo que se define, se traduz como a noção de pecado bíblica, né? Por isso, veja só, uma pessoa que segue numa direção contrária àquilo que deveria ser o caminho para o crescimento, o caminho da sabedoria, o caminho que encontra a direção correta, ela não só caminha o caminho dos ímpios, mas ela se detém, ela para o seu movimento e depois ela se assenta, ela se curva, ela se prostra, ela atrofia. Olha que interessante. E nós não fomos feitos para isso, nós não fomos feitos para desviar do caminho, nós não fomos feitos para parar nesse caminho, nós não fomos feitos para atrofiar. Mas é justamente isso que acontece com pessoas que dão ouvidos a conselhos vãos, a caminhos tortuosos, a direções perversas. Pessoas que não têm uma devida e adequada orientação espiritual, elas atrofiam ao ponto de se tornar como a palha, que é aquele produto seco, frágil, quebradiço, que o vento logo leva. Não tem estabilidade, não tem uma vida ordenada, não tem uma vida consolidada. O Salmo segue dizendo que não são assim os justos, aqueles que têm interesse em conhecer a sabedoria, em amar a Deus, em buscar o caminho para um desenvolvimento pessoal. Mas antes devem ter o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei meditar de dia e de noite. É justamente esse conjunto de princípios, de orientações que guiam para uma vida melhor. Essas pessoas que têm prazer em buscar essa lei, em buscar essa palavra, essa mensagem de crescimento, de frutificação, de mudança, elas serão como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Trazendo para você uma noção básica de permacultura. Existem formas diferentes de nutrir uma árvore para ela crescer e produzir muitos frutos. Uma dessas formas de se nutrir é a partir de esterco. Algumas árvores se nutrem de esterco. O esterco é aquele substrato, né? É o resultado da ingestão que algum animal ou uma pessoa fez de uma quantidade de alimentos e depois ela eliminou ali aquele produto, né? E algumas árvores se utilizam dessas fezes, né, animais, para se nutrir. Traduzindo para o contexto espiritual, é possível aprender e se desenvolver a partir do que aconteceu no passado, dos dejetos, né, dos resultados ruins do passado. É possível extrair de fracassos sabedoria para fazer as coisas de uma forma diferente. É possível extrair do pior daquilo que já nos aconteceu
dos dejetos do nosso caminho, da nossa trajetória, extrair lições para fazer as coisas de uma forma diferente, produzir frutos diferentes daquilo que eram essas más orientações, esses maus resultados que nós obtivemos no passado. É possível fazer isso, é possível se nutrir assim. Contudo, não é a maneira mais adequada de aprender, né? Não é cometendo erros que a gente aprende sempre. E se a gente precisar cometer erros toda vez para aprender e melhorar, imagina quantos erros a gente vai ter que cometer até chegar no caminho da sabedoria. Na verdade, o caminho da sabedoria nos livra de cometer esses erros. Nós podemos aprender com os erros dos outros, nós podemos aprender a partir da experiência, da observação do que dá certo. Nós não dependemos de erros para aprender e se desenvolver. Mas, se eles acontecerem em algum momento, nós podemos extrair deles o fertilizante para crescer também, ainda que não seja mais adequado. Num segundo lugar, nós podemos nos nutrir, espiritualmente falando, assim como as árvores, de compostagem. É basicamente o produto de lixo, de material orgânico que se tornou imprestável, cascas de frutas, material orgânico eliminado, né, das sobras de alimentos, eles podem se tornar compostagem e nutrir a raiz das árvores para elas crescerem. Trocando em miúdos, há pessoas que crescem e tentam se desenvolver a partir de restos, a partir daquilo que sobra, a partir daquilo que já foi utilizado por um outro alguém. De novo, é possível se nutrir assim, é possível extrair alguma força disso, é possível extrair algumas lições disso, mas também não é o mais adequado. Imagine viver daquilo que sobra, do amor que sobra, do afeto que sobra, da sabedoria que sobra, daquilo que você tenta extrair como resto e não como primazia. Imagine, né, uma vida que se utiliza daquilo que sobra, daquilo que está em último lugar. Pessoas que dedicam tanto para extrair tão pouco dos outros. Pessoas que se colocam em situações que deturpam a sua dignidade. Pessoas que tentam viver a vida a partir de jeitinhos, a partir de situações em que elas se aproveitam de recursos, de pessoas. Isso não é maneira de viver. Isso não é uma forma digna de viver. Não é adequado uma árvore se nutrir apenas de compostagem, ainda que isso lhe dê alguma força. E aí existe um terceiro meio de uma árvore crescer e se nutrir, que é o meio que o Salmo diz, o Salmo declara isso, é estar plantado junto a fontes de águas vivas. Árvores que crescem nas beiras de rios, de fontes de águas saudáveis, são árvores que dão frutos em todo o tempo, que estão sempre verdejantes, que estão sempre sadias. E é assim que nós devemos estar, é assim que nós somos chamados para estar, é assim que nós deveríamos estar. Juntos de fontes de águas vivas, plantadas, assentados em ribeiros de águas saudáveis, as águas que dão vida. A palavra fala que árvores assim, pessoas plantadas em lugares assim, dão fruto na estação própria. As folhas não caem, mas servem sempre de remédio. E tudo que elas fazem sempre vai dar certo, vai prosperar. Porque elas estão extraindo sua força, seu vigor, sua disposição de uma fonte saudável. Imagine só, para você crescer espiritualmente, você precisa estar plantado num ambiente sadio e viver relacionamentos sadios. Caso contrário, você vai viver de estações. Uma hora você vai estar muito bem, outra hora você vai estar à beira da sequidão. E isso não é muito bom. Quem já experimentou situações de dificuldade, de problema, de miséria, de angústia, sabe o quanto isso não é bom. Ainda que seja possível extrair conhecimento, lições de fortalecimento dessas circunstâncias, não é o mais adequado, não foi para isso que nós fomos feitos. Antes, nós podemos aprender a
colocar nossas raízes mais perto de fonte de águas vivas e a partir disso crescer. A partir disso produzir frutos para abençoar outras pessoas, para fazer diferença na vida de outras pessoas. Uma dessas fontes é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Como um ser pessoal, como alguém que se importa conosco, ele deseja desenvolver relacionamento conosco. E se é verdade o que a Bíblia diz, ele está vivo, está acessível para nós. Ele pode ser encontrado a uma oração de distância de você. Se você estiver com o coração aberto e disposto a encontrá-lo, faça isso. Coloque as suas raízes mais perto dele, direcione elas para mais perto dele. Ele é uma fonte ilimitada de amor, de afeto. Ele deixa essa mensagem de frutificação, de multiplicação, de crescimento, de transformação de vidas. Ele deixa o próprio exemplo para que você tenha a certeza, tenha a convicção de que a partir de um relacionamento com ele, as coisas podem ser diferentes para você. Você pode extrair dele o exemplo que você precisa, a força que você precisa. Ele é uma fonte ilimitada de afeto, de sabedoria, de força, de mudança para a vida. Essa é uma das intenções desse intensivo, de fazer se aproximar de uma fonte maior de sabedoria, de força, de felicidade, de vida, porque você só pode produzir frutos se você está devidamente assentado em um lugar que te nutre. E aí, essa é uma reflexão para você. Do que você tem nutrido a sua alma todos os dias, baseado naquilo que você consome, não fisicamente. Claro, isso é importante pensar, mas espiritualmente falando. A partir daquilo que te nutre, aquilo que alimenta a sua alma todos os dias, das relações que nutrem a sua alma todos os dias, quem é que você vai se tornar daqui a 3, 5 ou 10 anos? Em que isso vai transformar você? É possível árvores crescerem a partir do esterco, é possível árvores crescerem a partir da compostagem, é possível árvores se nutrirem e crescerem inclusive em cemitérios. Se você nunca foi a algum, ou faz muito tempo que você foi e não percebeu, existem macieiras, existem bananeiras, existem goiabeiras que nascem da terra do cemitério. Mas é óbvio que poucas pessoas estariam dispostas a provar do fruto que nasce dessas árvores. Você precisa ser uma árvore plantada em boas fontes, assentada em um solo fértil, produtivo, sadio. E a nossa intenção, o nosso desejo aqui é te motivar a fazer esse movimento rumo a uma espiritualidade mais saudável. Essa é a mensagem de hoje, mas nos próximos dias você vai aprender princípios orientadores para a sua vida espiritual. Princípios que estão como pano de fundo, que servem como pano de fundo para esse crescimento espiritual. E você também vai aprender a entender qual é um dos ingredientes indispensáveis para o crescimento espiritual acontecer. Mais do que isso, há outras mensagens de outros colaboradores desse projeto que eu gostaria muito que você acompanhasse ao longo desses dias. Por isso, fique conosco no próximo dia 28, no próximo dia 1º de março. Não perca essas mensagens, não perca os demais conteúdos que vão ser transmitidos aqui, tá? Há canções belíssimas para você acompanhar, para embalar os encontros dos próximos dias. Há mensagens importantes para serem guardadas no seu coração. E se você está disposto realmente a aprender sobre crescimento espiritual, esse é o seu momento. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você. Obrigado por estar conosco nesse dia. Nós estamos de braços, de ouvidos abertos para saber o que você achou desses conteúdos no final desses dias. E se faz sentido para você, continue conosco. Compartilhe essa mensagem com algum amigo, com algum familiar. Dê um like, dê um joinha, dê um coraçãozinho nessas mensagens para saber se elas foram úteis para você. Nós nos vemos nos próximos dias. Até breve. Tchau, tchau.